Santo André amplia sistema de monitoramento dos ônibus municipais. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do ABC, Luiz Augusto Moretti. Escolas de samba de São Bernardo correm com os preparativos para o desfile de carnaval deste ano. Esses e outros destaques agora na segunda edição do J+. Olá, Grande ABC, muito boa noite. Nesta semana foi ampliado o sistema de monitoramento dos ônibus de Santo André. Por meio de um sistema de GPS numa central, a empresa responsável consegue detectar qualquer irregularidade no transporte de passageiros. São 406 ônibus da cidade que já estão sendo monitorados por uma central. Cada veículo possui um GPS. Através da tela de um computador, são detectadas anormalidades que o motorista pode cometer durante o período em que conduz o veículo. A intenção é corrigir os erros com maior rapidez e facilitar a vida do usuário para que ele seja transportado de maneira adequada e com mais segurança. E você consegue monitorar toda essa parte de operação, de horário, saber se ele está atrasado, adiantado, se ele parou no ponto de ônibus, velocidade, se ele está cumprindo as determinações de saída e de chegada no ponto final. Então você consegue fazer todo o monitoramento do que é determinado para o serviço daquele determinado ônibus. Como vai ajudar hoje? Ela vai ajudar a gente controlando para ver se eles estão cumprindo aquilo que é determinado. Tudo é acompanhado em tempo real, mas há uma ferramenta que permite puxar todo o histórico da ação dos ônibus em cada linha. Se o motorista exceder a velocidade, o sistema acusa a irregularidade. A central informa a garagem responsável pelo veículo e as medidas são tomadas rapidamente. Ainda de acordo com o diretor de transportes, o período de 2 meses em que o sistema esteve em testes apresentou resultados positivos, principalmente na rapidez para resolver as queixas dos usuários. Está dando muito certo. A gente já conseguiu dar uma resposta muito mais rápida à população, em termos de reclamações, e uma muito mais precisa. Porque se uma pessoa reclamasse que o ônibus não parou no ponto ontem, nós não tínhamos como ter essa informação. Hoje a gente tem como confirmar. Vocês viram aí, numa primeira fase, o sistema foi testado e agora a implementação na prática desse sistema de GPS, o sistema instalado nessa central de monitoramento e o controle dos ônibus municipais em Santo André. Claro, é importante controlar a atitude dos motoristas, que muitas vezes passam aí do limite, sendo que transportam muitas vidas, é importante. Mas a gente sabe também uma outra vantagem, verificar quando os ônibus têm problemas e necessitam de manutenção. Ônibus quebrados, dor de cabeça, atrasos aí para muitos passageiros. Com certeza as empresas poderão agir muito mais rápido em situações como essa. O J+, segunda edição de hoje, recebe o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do ABC, o engenheiro Luiz Augusto Moretti. Vamos entender como funciona o processo de vistoria e emissão de laudos a prédios e outras construções. E ainda, o que pode ter causado, vamos tentar entender, não é? O que pode ter causado o desabamento parcial do prédio na região central de São Bernardo nesta semana. O saldo da tragédia, já passamos aqui, 6 pessoas feridas e 2 mortes. Boa noite, Moretti, seja bem-vindo ao J+, segunda edição. Boa noite, Gustavo. Vamos falar então desse importante assunto, não é? A partir desse fato trágico em São Bernardo, o prédio foi interditado, agora investigam as possíveis causas do desabamento, uma das hipóteses, uma infiltração na cobertura. E eu logo de cara te pergunto, em geral, reformas, obras em edifícios, têm relação com quedas? Sem dúvida, Gustavo. A gente está muito preocupado com isso, com reformas, modificações, tudo que é feito em obra, sem um responsável técnico para analisar o que está sendo feito no edifício comercial, residencial. A gente exige sempre um responsável técnico. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do síndico, dele
ter a possibilidade de parar um pedreiro ou alguma pessoa que está entrando no edifício e saber o que está acontecendo naquele prédio. Entrar no apartamento que está sendo feita uma reforma, verificar o que está sendo feito, exigir de quem está fazendo essa reforma a ART, que a gente falou, anotação de responsável técnico. Esse é um documento hoje importante quando a gente fala em fiscalização, em liberação de uma obra, e pelo que eu percebo aí, o síndico é uma ponte, é um elo muito importante em qualquer evento, em qualquer ação, num prédio, numa casa, enfim. Exatamente, porque... Num condomínio. Num condomínio, seja ele comercial, residencial. Evidente que a pessoa que está fazendo essa reforma não tem nenhuma intenção de derrubar um prédio, de causar um dano para nenhuma pessoa. Mas essa ignorância ou a falta de conhecimento, às vezes você leva um pedreiro, um empreiteiro que tem muita boa intenção para resolver o teu problema. Mas é por isso que a gente exige, estamos batendo para ter aí uma vistoria obrigatória aí em edifícios todos comerciais, residenciais aí acima de 500 metros quadrados, ter uma vistoria obrigatória a cada 5 anos, isso já ocorre em algumas cidades do estado de São Paulo. Nós estamos tentando nos unir aí as 7 cidades, as associações, devemos fazer isso ainda esse mês, elaborar um documento para enviar aos 7 prefeitos da região do ABCD. Seria MRR. um sistema integrado, uma vistoria única. Isso, a mesma empresa desenvolvendo o trabalho para 7 cidades. Isso, a gente imagina, veja bem, a solicitação seria isso, mas a vistoria, a gente quer uma vistoria completa. Não só o engenheiro civil, toda a parte civil vai ser vistoriada, um engenheiro eletricista para ver as instalações, para-raio, um engenheiro mecânico para ver elevador, caldeira, ar-condicionado. Então seria um laudo completo do edifício. Não só uma integração de município, mas uma integração de serviços mesmo. É tudo que você tem de prestar atenção numa obra, numa construção. Isso seria, como é feito aí numa inspeção veicular, seria feito um laudo completo do edifício. A gente uma inspeção imobiliária. Isso, a gente vislumbra isso, vai valorizar o imóvel. Então, quando você for comprar um imóvel, você não vai olhar simplesmente se a cozinha está do tamanho que você quer, você vai olhar o laudo. Quando foi emitido esse laudo, como está a condição desse prédio, isso vai valorizar o imóvel, isso vai reduzir o valor do seguro de cada apartamento. Então, a gente vislumbra isso com muita clareza, a gente sabe que isso é uma necessidade, nos preocupa as modificações que estão sendo feitas não só no ABC, no estado todo, no país todo. A moda é emendar a cozinha com a sala. Então, o edifício construído há 10 anos atrás, não era previsto isso. Sem o menor rigor.